Glória a Deus. Começamos hoje então lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Esse livro é conhecido assim, mas nós preferimos falar Atos do Espírito Santo. Porque quando pensamos ser dos apóstolos, parece que só os apóstolos eram usados por Deus. Mas lendo o livro de Atos, nós percebemos que é o Espírito Santo trabalhando através da igreja, de todo discípulo de Jesus. O chamado de Deus para todos nós é sermos discípulos de Jesus. Então, Atos foi escrito por um discípulo de Jesus, que não era apóstolo, escrito por Lucas, um médico amado, que escreveu também o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, e nós vamos meditar, a partir de hoje, cada dia num capítulo, e a partir de hoje nós não vamos ler o capítulo inteiro, para que a gente possa enfatizar algumas porções de cada capítulo. Vamos ler Atos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade como a jornada de um sábado, e quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Atos é uma descrição da obra do Espírito Santo através da igreja no primeiro século. A igreja nasce de maneira mais efetiva mesmo em Atos capítulo 2, com o derramar do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele, antes dele ser assunto ou elevado aos céus à frente dos apóstolos, ele fica 40 dias com eles, ressurreto, os ensinando, e o texto diz qual era o tema: os ensinando acerca do reino de Deus, o governo de Deus sobre aqueles que se sujeitam a ele. Essa é a mensagem do Senhor Jesus, que o nosso Senhor, o Deus Yahvé, o Pai, ele quer governar, reinar em nossos corações, em nossas vidas. Jesus aqui está se despedindo então, em Atos capítulo 1, narrado por Lucas. Ele está se despedindo dos apóstolos, eram suas últimas palavras, ressurreto entre os apóstolos, e nessa despedida, Jesus enfatiza a promessa ou vinda do Espírito Santo. Esta ênfase é a ênfase muito clara neste livro de Atos, a obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus nasceu, a Bíblia diz que quem o gerou no ventre da sua mãe
Foi o Espírito Santo. A palavra também do Senhor nos diz que Jesus, antes de iniciar o ministério, ele é batizado, e quando ele é batizado, o Espírito Santo é visto sobre ele, em forma de pomba. E aí, em Mateus 4, diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ele vai ao deserto pelo Espírito Santo, e ele vence as tentações, e ele resiste aquelas investidas do inimigo, e Lucas capítulo 4 diz que ele sai do deserto no poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não é um detalhe, não é menos importante, ele é Deus que habita em nós, ele é uma das pessoas da triunidade, não é a terceira pessoa, ele é uma delas, não é menos importante. Ele foi enviado pelo Pai, prometido por Jesus, porque ele estaria conosco, ele habitaria em nós, ele nos ensinaria todas as coisas, ele nos ensinaria a orar, a nos santificar, ele nos transformaria, porque o fruto do Espírito é dele mesmo. Ele precisa ser conhecido, ele não é uma força, nem uma energia. O Espírito Santo é Deus e é pessoal. Ele deseja ter intimidade com você. Você deseja ter intimidade com ele? Nem se compara ao desejo que ele tem de intimidade com você. Ele deseja ter intimidade conosco, e quando temos intimidade com o Espírito Santo, somos plenamente satisfeitos em Deus, e cumprimos o propósito de Deus. Ainda falando sobre Jesus, a primeira mensagem de Jesus na sinagoga, ele abre Isaías, e ele diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Precisamos andar nesse discernimento da prioridade de estar cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma necessidade apenas para um líder, um pastor. Lá em Atos era critério para estar em posições específicas. Mas toda a igreja, quem é do Senhor, quem é discípulo de Jesus, deve entender que o Espírito Santo quer nos encher, nos transformar, nos moldar, nos levar todos os dias a cruz, matando as nossas vontades, egoísmos, pecado, iniquidade, e nos tornando mais semelhantes a Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo, nos conduzir à glória de Jesus. O Senhor Jesus também, quando vai se despedir dos apóstolos, mesmo antes de Atos, ele chega a dizer no Evangelho de João: é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha. E a própria palavra também diz que o Senhor Jesus se entregou na cruz pelo Espírito Santo, e ele morreu e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, Efésios capítulo 1. E tudo que o Senhor Jesus fez, a Bíblia diz que ele fez pelo poder do Espírito Santo. E Atos é o livro que mostra que a igreja precisa continuar caminhando no poder do Espírito Santo. Por isso aí no capítulo 1, diz o versículo logo 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, mesmo ressurreto, o Senhor Jesus ensinava pelo poder do Espírito Santo. E o texto mostra que o versículo 1, que Lucas começou a descrever o que Jesus começou a fazer, ou seja, Jesus em Atos mostra que ele continua fazendo a obra dele na terra, através do Espírito Santo na igreja, através da igreja. A igreja continua a obra do Senhor Jesus na terra. O livro de Atos tem uma curiosidade, ele não tem fim, ele é concluído de uma maneira rápida, sem uma conclusão objetiva. Por quê? Porque o livro de Atos, ele não terminou. Atos dos Apóstolos é Atos do Espírito Santo, e continua sendo realizado até a volta do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus ensina nos últimos dias para os apóstolos? Pelo menos 3 coisas básicas que eu quero destacar. Primeiro, o Senhor Jesus dá a eles uma promessa, ou lembra-os a promessa. O Senhor Jesus falou: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do meu Pai. Ou seja, até que o Espírito Santo venha. Não saiam, não façam as coisas por fazer, não se enche de atividades por fazer. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para fazer o que o Espírito Santo está te mandando fazer, para ser guiado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Em segundo lugar, o Senhor Jesus também ensina o propósito da vinda do Espírito Santo, porque Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse que seriam batizados no Espírito Santo, no versículo 5, mas no versículo 8, o Senhor Jesus fala: vocês vão receber poder ao descer o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Minhas testemunhas. É interessante que Jesus responde isso a uma pergunta que eles fizeram. Eles fizeram: vai ser esse o momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Será agora o que os discípulos sempre esperavam, e os judeus esperam até hoje, a vinda de um Messias que governe sobre a terra? E eles perguntaram: é esse o momento? O Senhor Jesus falou: não vos compete saber o momento, nem tempos ou épocas, palavras gregas diferentes, nem kairos, nem o cronos, nem o tempo cronológico humano, nem o tempo de Deus. Vocês precisam saber o mais importante: vocês vão ser cheios do Espírito Santo, e o propósito é para que vocês saiam das quatro paredes, é para que vocês sejam minhas testemunhas. E a palavra testemunha não é falar apenas de algo que você ouviu, é falar de algo que você vive e experimenta. A palavra aí é martírio, e você está disposto a dar a vida, ou seja, vocês vão ser cheios do Espírito Santo de tal maneira que a minha vida vai fluir através de vocês, e vocês vão estar dispostos a dar a vida pelo que vocês estão vivendo, experimentando. Vocês serão minhas testemunhas. Testemunhar de Jesus não é falar apenas sobre ele, dar um folheto. Testemunhar de Jesus é você manifestá-lo na tua natureza, no teu caráter, na tua maneira de pensar, de viver, a presença de Jesus que habita em você. É você transferir a vida de Jesus que há em você. Você testemunha o poder de Jesus de curar, de levar a palavra de Deus e o amor de Jesus através da sua vida. Jesus falou: vocês serão minhas testemunhas. E ele diz o local desse testemunhar. Ele diz: tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus não fala: primeiro vocês vão ficar em Jerusalém, fiquem aí. Não. Ele diz: vai ser tanto em, ao mesmo tempo, vocês como igreja estarão testemunhando no lugar onde vocês estão congregando, vocês estarão testemunhando na região onde vocês estão inseridos, e vocês vão estar testemunhando para que todas as nações ouçam o evangelho do reino. A igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela ama o Senhor, e ela ama ver todas as nações rendidas a Jesus. Ela se preocupa, ela se compromete para que o evangelho do Senhor alcance a todos que não foram alcançados ainda. Se compromete em oração, em interesse, sabe, busca saber no Senhor. E hoje nós temos todos os recursos para saber como está a obra missionária na Somália, como está a obra missionária na Coreia do Norte, como está a obra missionária na Europa. Mas a Europa já é cristã? Não, hoje a Europa é considerada pós-cristã. O ateísmo dominando a Espanha, dominando Portugal, a idolatria, a religiosidade e o secularismo, o humanismo, o homem no centro, está assim na Europa. Mas a igreja do Senhor Jesus, o que Jesus fala aqui não é só uma promessa, é uma profecia. Quem é cheio do Espírito Santo vai testemunhar para todas as nações. Ele testemunha onde ele está, ele testemunha para que todos os povos conheçam o Senhor e o adorem, para que todos os povos conheçam a glória de Deus. O propósito de ser cheio do Espírito Santo é alcançar os perdidos, testemunhar de Jesus na nossa vida. E em último lugar, o ensinamento do Senhor Jesus, direto dos anjos que apareceram aqui. Os anjos, a partir do versículo 9, diz que quando o Senhor Jesus conclui a palavra sobre testemunho às nações, ditas essas palavras, ele é elevado aos céus à vista deles, e uma nuvem o encobriu. Imagina os apóstolos olhando para o céu, ficaram perplexos, e ali 2 anjos aparecem e dizem: por que vocês estão olhando para o alto? Esse Senhor, o Senhor Jesus, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. O Senhor Jesus nem acabou de subir, a mensagem já era: ele voltará. Essa mensagem é que a igreja se move nela, crê nela, ama, anseia. A igreja verdadeira do Senhor Jesus, quanto mais cheia do Espírito Santo, mais vai amar a vinda de Jesus, mais vai apressar a vinda de Jesus, mais vai proclamar que ele vem, ele está voltando, e ele pode te chamar a qualquer momento para um encontro com ele.
Por isso a igreja, ela se prepara, ela não vive apenas na dimensão do natural, da dimensão do que a gente pode ver, tocar, sentir, do visível. A igreja do Senhor Jesus tem os olhos espirituais abertos, ela vive na terra como peregrinos, forasteiros, mas a sua pátria é a celestial, é a Nova Jerusalém. E aí a mensagem é: Ele virá, como vocês estão olhando. E como eles esperam a promessa do Senhor, eles correm para o local onde Deus mandou, ou seja, obedecem a Jesus. Diz o versículo 12, voltaram para Jerusalém. O Senhor tem promessas para a nossa vida, mas nós precisamos obedecer, promessas condicionais. Obedecer, estar onde Jesus mandou estar. Eles voltaram para Jerusalém, e o que eles fizeram? Para aguardar a vinda do Espírito Santo, foram fazer o que nós temos tanta dificuldade, ou pelo menos aqueles que não ouvem o Espírito Santo. Eles foram, versículo 14, todos perseverar unânimes em oração. Todos, unidade, perseverança, intensidade, continuidade, em oração, intimidade. Não é pedidos, mas é intimidade, é relacionamento, é conhecer o coração de Deus, é buscar a face de Deus e não apenas as suas mãos. Eles se reuniram, nós vamos estar aqui orando, aguardando. Eles não sabiam quanto tempo ia demorar, eles não sabiam quantos dias. E aí no dia de Pentecostes, que amanhã leremos, no capítulo 2, o Espírito Santo vem. Praticamente eles ficaram aproximadamente 10 dias em oração ininterrupta, clamando, adorando, intercedendo. E o Espírito Santo vem no capítulo 2, que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã, que nós sejamos igreja, ou que ouve o Espírito Santo. 7 vezes no Apocalipse, para as 7 igrejas, o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As igrejas do primeiro século, da Ásia Menor, lá de Apocalipse, atualmente é a Turquia, são exortadas a estar ouvindo o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça, preste atenção, dê atenção, pare tudo, desligue tudo, tenha um momento de intimidade com o Senhor diário, todos os dias, para ouvir o que o Espírito Santo está falando com você e com a igreja, porque só é igreja aqueles que nascem da palavra e do Espírito Santo, que nascem pela palavra e pelo Espírito Santo, e só permanece em Cristo, como ele nos ensina em João 15, permanecendo na videira, os que permanecem ouvindo o Espírito Santo, ouvindo e obedecendo o Espírito Santo. Não basta ouvir, a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Podemos estar ouvindo e tornando-nos cada dia mais duro, porque queremos fazer a nossa vontade e não a dele. O Espírito Santo nos leva a uma rendição total a Jesus. O Espírito Santo mostra como nós estamos e vai nos transformando. Às vezes há momentos de dor, momentos de quebrantamento. Ele vai mostrando nossos pecados, orgulhos, dureza de coração, a nossa tendência a pensar somente em nós mesmos, e ele vai nos moldando, nos quebrando e vai nos tornando mais parecidos com Jesus à medida que nós nos rendemos ao Espírito Santo. Que ele possa nessa manhã começar algo novo, talvez no coração de alguns, e a partir de hoje, leia Atos. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas leia o capítulo inteiro. Amanhã continuamos com Atos capítulo 2. O Senhor Jesus nos abençoe para a glória dele. Amém.